Portanto, é para ganhar no volume, para ter dinamismo, eficiência, citar o artigo dentro dos tópicos que a gente está passando aí dentro do sumário, sem precisar analisar o contrato inteiro do consumidor, tá bom? O artigo 422, ele precisa também ser contextualizado a notificação, tá? Já está no nosso modelo, eu só estou aqui explicando para que você saiba o que você está enviando, tá? Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé. Dentro disso é importante ressaltar o seguinte: não basta simplesmente pedir a suspensão do pagamento, ou então a exoneração. Muito pelo contrário, não é exoneração, é uma carência. Dentro disso é importante indicar, nortear uma alternativa. Tá? Então, por exemplo, por analogia, pode-se aplicar a questão da Caixa do Banco do Brasil, por exemplo. Pegar as parcelas da construtora, falar para elas incluírem no saldo devedor e ter essa carência de 60 dias, de 2 meses. É uma alternativa. Rodolfo, mas no caso de locação, uma alternativa que pode ser pensada, se for caução em dinheiro, a garantia é pedir para usar a caução e não integralizar, usar esses 2 meses de caução sem integralização da caução. Seria uma alternativa. Ou então prorrogar a vigência do contrato de locação por mais 2 meses ao final, que ele não desocupa, mas se compromete a pagar mais 2 meses, estando desocupado. Né? Então, assim, ou então pegar esses 2 meses, por exemplo, eu recomendo 60 dias no primeiro momento. Aqui a gente não tem uma bola de cristal, não é futurologia. Eu recomendo na notificação a questão da carência de 60 dias, 2 meses, tá bom? Que pelo princípio da razoabilidade, da proporcionalidade. Uma outra situação numa locação poderia ser pegar os 2 meses e diluir no decorrer do tempo do contrato, do que falta. Então, se falta de repente 20 meses, ou ainda 30 meses, longos meses, pegar essas 2 parcelas, diluir nas parcelas vincendas, de modo que não fique parcelas onerosas. Então, buscar na própria notificação uma solução criativa para o impasse, tá bom? Justamente pelo princípio da lealdade, né? O princípio da probidade, tá bom? Estampado no artigo 422. Vamos lá. É importante dizer também, numa situação de locação, o aluguel ele pode ser uma renda até de natureza alimentar. Imagina um proprietário que só tem um imóvel alugado e usa o aluguel para fins alimentares, para o sustento próprio e familiar. Então, por isso que é importante, né, que a situação ela seja vista considerando ambas as partes, tá bom? Pelo princípio da lealdade, da boa-fé, princípio da probidade, tá bom? Então vamos lá, só para repassar, não basta então pedir a suspensão ou carência, tem que indicar uma solução. Então as recomendações eu já exemplifiquei aqui e vou pular. Tá? A notificação extrajudicial deve ser enviada a um e-mail idôneo, né? Um e-mail institucional da construtora. E mais, é importante para a gente comprovar a ciência inequívoca, você deve solicitar a confirmação de leitura. Né? Em tempos de home office, não é crível nós deslocarmos até o Correios para ter uma notificação via AR, carta de recebimento, né? Aviso de recebimento, ou enviar fisicamente, entregar e pedir uma assinatura. É tempo de quarentena, então nós vamos enviar por e-mail. E dentro disso nós vamos solicitar a confirmação de leitura. Isso é muito fácil, isso depende se o teu e-mail vai ser Hotmail, Gmail, isso basta você ver ali como é que funciona e solicitar a confirmação de leitura. É importante também não se esquecer de copiar o cliente, tá? Dizendo, serve este para notificar acerca do imóvel tal, conforme o cliente de nome tal, CPF tal, que nos lê em cópia. Por que copiar o cliente e informar que ele nos lê em cópia? Porque você não vai juntar procuração para isso. Você precisa de dinamismo. É uma coisa para a gente já começar a trabalhar agora, captar cliente, fazer dinheiro e preservar o direito do cliente também, mas fazer honorários, tá bom? Então, não adianta, você acha que você vai mandar uma procuração por e-mail, você acha que o cliente vai ter impressora, vai imprimir, vai assinar, vai digitalizar, te mandar no WhatsApp, em PDF? Não vai. Então é uma diligência que você está vendendo. É uma notificação / diligência. Não vai ter contrato de honorários, não vai ter procuração ad judícia.
Então copie o cliente para que a construtora não tenha como alegar que você não está agindo de supetão, invocando direito alheio, como se você não tivesse sido contratado. Ao copiar o cliente, você sana essa questão, tá bom? Então a contratação ela é toda virtual, é por telefone ou WhatsApp. Você vai solicitar uma foto apenas do quadro resumo, né? O quadro resumo é obrigatório, todo contrato de compra e venda, isso está em lei, tá? Na lei de incorporação imobiliária. Tem 2 anexos, tem as condições gerais, o contrato mais extenso, você não vai precisar dele, e o quadro resumo. Costuma ter às vezes 2 folhas, 3 folhas, onde fala qual que descreve o imóvel, forma de pagamento, os dados das partes contratantes, quem que é a construtora, quem que é o comprador. Pede para o consumidor, para o teu cliente, mandar fotos, não deixa de ser consumidor perante a construtora, mandar fotos só do quadro resumo, nada mais, só do quadro resumo, para você saber quem que é a construtora, pesquisar se a construtora soltou uma nota oficial, ter os dados do cliente para fazer a notificação, pedir o e-mail dele, tá bom? Dinamismo, pessoal, dinamismo, tá? Não peça, isso é muito importante, tá? Não peça para depositar o valor que você vai cobrar. A tabela da OAB prevê notificações na ordem de R$600. Dependendo, pode ser caro para o cliente, às vezes é o valor da própria parcela dele. Você tem que dançar conforme a música. Ao soltar uma nota de esclarecimento para os meus clientes sobre essa possibilidade do caso fortuito e força maior, mais de 60 pessoas, mais precisamente 63 pessoas entraram em contato comigo. Cerca de 32 já fecharam. Eu mandei 32 notificações na parte da manhã. Eu cobrei um valor de R$150. Alguns eu cobrei 100, porque chorou, pediu, pode ser R$100. Eu falei, não tem problema, entendeu? Teve pessoas que pediram para parcelar em 2 vezes. Uma de 75, outra de 75, não tem problema, fiz um controle. Mas ao volume financeiro que deu para fazer na parte da manhã, apenas divulgando isso numa rede social, apenas divulgando isso na minha linha de transmissão, nos meus clientes que eu já tenho no WhatsApp, e mesmo clientes mesmo que você não tenha já uma carteira de clientes, eu vou explicar como captar um pouco mais adiante, tá? Mas é importante não pedir para depositar o valor da notificação antes, por questão de gatilho mental da reciprocidade. Então, quando o cliente se interessar e te chamar, você vai pedir uma foto do quadro resumo. Você vai falar que você vai analisar a possibilidade de enquadramento dele. Então você vai ver qual que é a construtora, ver se essa construtora soltou alguma nota oficial, não soltou, verificar a renda dele, fazer algumas perguntas preliminares, qual que é a tua renda, você está impossibilitado de trabalhar de fato, sim. Isso você já gerou reciprocidade. Então você falou, está apto para fazer a notificação. Me manda apenas, vou te mandar os dados bancários, isso é o custo da notificação, e você está amparado por lei, artigo 393, eu vou te copiar a notificação extrajudicial, tá bom? Então você, antes de pedir para que o cliente deposite o dinheiro, você vai despertar o gatilho mental da reciprocidade, você vai fazer uma análise rápida, tá bom? E você vai criar o piloto automático nisso daí. Importante, uma coisa muito interessante, tá? Você vai se tornar o advogado futuro desse cliente, é o que a gente chama de lifetime value, né? Esse cliente ele vai gerar outras coisas com você. Se tiver problemas, contendas, demandas judiciais envolvendo essa situação, ele vai te ligar, vai te contratar, ou às vezes por uma outra razão. Então isso é muito interessante, tá bom?